Então, turma, preste atenção na correção. Água, uso consciente, desperdício. Ajude a turma a perceber o quanto a água é importante e como estamos desperdiçando este recurso indevidamente. Em casa ou na escola, é difícil encontrar uma criança que não goste de brincar com água, seja na piscina, no mar ou no rio, ou até no quintal. Pode ser que algumas briguem para entrar no banho, mas só até elas perceberem que brincar dentro do chuveiro também pode ser uma delícia. Mas aí mora um grande problema. A água não é brinquedo e não pode ser desperdiçada. Nem todo mundo tem acesso à água. Em regiões da África e do Oriente Médio, há quem não encontre água potável e tenha que recorrer à compra em locais distantes de onde mora. Turma, pergunta: qual o assunto desse texto? Vamos lá. Item A. A importância de economizar água. Parece com a resposta. Vamos ver aí o item B. As brincadeiras de criança. Turma, se vocês notarem, aqui no texto falou sobre a questão de brincar na água. Mas esse é o assunto do texto? Não. É isso que tem que prestar atenção. As brincadeiras de criança. O assunto fala nisso, mas isso não é o assunto. O problema da falta de água na África, turma, no texto fala sobre isso? Sim, fala sobre isso. Mas será que isso é o assunto principal do texto? Ou é apenas uma informação adicional ao assunto? D. Os hábitos de higiene. O texto também fala nisso. Turma, mas aí é importante ter cuidado de entender qual é o assunto geral. Tá? No texto fala sobre brincadeiras, sobre o problema da falta de água e sobre hábitos de higiene. Mas tudo isso, tá, faz parte do assunto principal. Qual é? Item A. A importância de economizar água. Ok? Primeiro é o item A. Vamos para B. Vamos para 2. A planta carnívora de Léo. Léo é um menino... Opa, vamos... Turma, primeira perguntinha. De acordo com esse texto, quando Léo ganhou a planta carnívora? Quando Léo ganhou a planta carnívora? Quando comeu verduras, quando esqueceu onde estavam as coisas, quando foi para a aula, quando seu pai chegou de viagem. Então vamos lá. Planta carnívora de Léo. Léo é um menino como todos os outros. Brinca, vai à escola, tem hora certa para tudo. Precisa comer verduras para crescer. Léo só tem uma coisa diferente dos outros meninos. Ao invés de um bichinho de estimação, cuida de uma linda e fantástica planta carnívora. O pai dele, que é botânico, trouxe-a para ele de uma viagem. A planta carnívora de Léo, além de comer, trouxe para ele de uma viagem. Opa, olha aqui, turma. Já encontrei a resposta. Por isso que é importante ler primeiro a pergunta. Quando o seu pai chegou de viagem. Mas não custa nada ler o texto todo. Eu não vou ler, turma, para o vídeo não ficar longo. Mas aqui eu já encontrei a resposta, porque eu já li, já fui ler o texto sabendo o que, é que eu estava procurando. O que, é que eu estava procurando. Vamos lá agora para questão 3. Lê o texto abaixo. Primeiro vamos para a pergunta. Qual é o assunto desse texto? Pronto, eu vou tentar descobrir qual é o assunto do texto. Vamos lá, o título já me ajuda. Santuário Amazônico. Já pensou em como seria caminhar por uma floresta preservada há mais de 100 anos? No Bosque Rodrigues Alves, em Belém do Pará, você pode passear por um pedacinho da Amazônia intocado, desde o fim do século XIX. São 150 mil metros quadrados, mais ou menos 36 campos de futebol, com 94% de vegetação nativa. O local é lar de 449 animais de 39 espécies, entre aves, répteis, peixes e mamíferos, todas da região amazônica. Algumas delas, como a preguiça, a iguana e o tamanduá-mirim, andam soltas pela mata. Outras ficam presas em cativeiro, como a arara azul grande e o peixe-boi da Amazônia, ambos ameaçados de extinção. O bosque conta ainda com brinquedoteca e parquinho para as crianças, uma ótima sugestão para quem quer se divertir em meio à natureza. Qual é o assunto do texto? Vamos observar aqui as opções. A. A vida de animais em cativeiro? Turma, fala sobre isso. Mas esse é o assunto principal? B. As características do bosque paraense? O tamanho do campo de futebol? Os mamíferos da região amazônica?
Certo, turma? Então, qual é o assunto? Os mamíferos da região amazônica fala sobre isso, mas esse não é assunto. A vida de animais em cativeiro? Não, veja o título aqui, ó. Santuário Amazônico. Já pensou em como seria caminhar por uma floresta preservada há mais de 100 anos? No bosque, ponto. Tá, então, o assunto é as características do bosque paraense. Turma, quais são essas características? Fala sobre os animais que tem lá, alguns que vivem em cativeiro, ok? Então aqui a resposta certa é o item B. Corrijam aí.